Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4, dando continuidade a essa série de reflexões, raízes, e hoje trabalhando o dever dos pais para com seus filhos. Conversamos na semana passada sobre o dever dos filhos em relação aos seus pais. Filhos devem aos pais obediência e honra. Ponto. Mas os pais também têm responsabilidades para com seus filhos. E a gente já vai começar diretamente no texto bíblico, onde Paulo começa: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos por partes, é só esse versículo hoje. Então a gente vai caminhar devagar aqui na análise desse versículo que tem tanta coisa, mas tanta coisa para nos ensinar, que uma mensagem nesse versículo não é suficiente. Mas vamos tentar. Pais aqui é o termo grego pater, que é diferente da palavra que o apóstolo Paulo usa no versículo 1 do capítulo 6 que nós lemos na semana passada. Vocês se lembram? Que os filhos devem obedecer aos pais. E o termo ali é um termo genérico para pais, que inclui pais e mães. Ok? Entretanto, nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo, nós acreditamos, intencionalmente muda o termo pai, e ele não usa a palavra gonei, é pais genericamente. Ele utiliza aqui o pater, que é pai homem, é a figura masculina, e ele não faz isso por acaso. Esse é um aspecto importantíssimo do texto e de todas as mensagens relacionadas à família. Se não, vejamos, o apóstolo Paulo diz que a missão do marido no casamento é a santificação da esposa. E agora o apóstolo Paulo mostra que o pai, o esposo, o homem da casa, tem a missão de investir na vida espiritual dos filhos. Então está mais do que claro para nós homens que a missão de prover espiritualmente para a família, provisão material, provisão emocional, mas sobretudo no texto, a provisão espiritual é prerrogativa dos pais. A missão principal dos pais é levar a sua família, é levar a esposa, é levar os filhos para mais perto de Deus. Por isso que a gente costuma dizer que o pai, o marido, é o sacerdote do lar, porque ele carrega essa grande responsabilidade de levar a sua família para o altar do Senhor. Não que a mãe, a esposa, não tenha o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade, tem, mas a responsabilidade maior é do homem. O que às vezes não acontece nos nossos lares. É a mãe que chama a família para orar, é a mãe que faz a devocional com os filhos, é a mãe que se envolve mais com as atividades da igreja. Nós vivemos, já falei para vocês várias vezes, igrejas que são lideradas na sua maioria por mulheres, porque as mulheres se dispõem muito mais do que os homens para servir a Deus, que é algo maravilhoso. Mas o grande problema é que essas Déboras estão emergindo nas igrejas e liderando as igrejas, porque nós, homens, não estamos assumindo o nosso papel de líderes da nossa casa e da nossa comunidade cristã. Pois bem, se eu tivesse um problema com as minhas filhas, e Jesus fosse até em casa para resolver o imbróglio, ele bateria. E se a Thaís atendesse a porta e dissesse: Jesus, você é aqui? Que bom. Jesus diria para Thaís:
na verdade eu quero conversar com o Juliano. Por quê? Porque eu sou o principal responsável pela saúde espiritual da minha família. Pais, eu digo aqui com os homens, mas agora vamos colocar todo mundo nesse pacote. Quem é pai, quem é mãe? Pais, não irritem os seus filhos. Quando eu li isso pela primeira vez, na minha cabeça, talvez na sua cabeça, a conclusão é: você não pode de maneira alguma deixar o seu filho irritado. Que não tem cabimento, vamos combinar. Se eu perguntar aqui, se existe algum filho que em algum momento teve raiva do seu pai ou da sua mãe, eu acho que todas as mãos aqui vão se levantar, certo? Porque pais precisam falar não aos seus filhos, e isso vai causar no coração dos filhos raiva e ira. E os filhos que estão aqui precisam entender que não, na linguagem paterna, também é linguagem de amor. Nós falamos não porque nós amamos. Então assim, pais, não tenham problema em deixar os seus filhos irritados quando vocês dão um comando para eles que está de acordo com os princípios e valores das Sagradas Escrituras. Você vai deixar o seu filho irritado? Sim. Se você nunca deixou o seu filho irritado, algum problema existe na sua educação. Agora, por que Paulo está dizendo isso? Está claro. Pais, não irritem os seus filhos. Então, o que isso significa? Eu acredito que Deus quer proteger as nossas famílias de um modelo familiar doente, abusivo e violento. Eu explico. Eu não sei se você já ouviu falar no paterfamilias. Paterfamilias. Paterfamilias era natural, era comum no Império Romano. E dizia respeito ao homem mais velho de uma casa. O homem mais velho da casa que tinha poder absoluto sobre a família. Paterfamilias. E veja, na lei romana havia também o pátria potestas. O pátria potestas era uma lei romana que dava para o pai, para o chefe da casa, autoridade sobre a família e direitos abusivos sobre os filhos. Por exemplo, de acordo com essa lei, que depois foi abolida, mas à frente, o pai poderia espancar o seu filho. O pai poderia expulsar o seu filho de casa. O pai poderia vender o seu filho como escravo. O pai poderia matar o seu filho. Lei romana. Então, quando uma criança nascia, ela era imediatamente levada ao paterfamilias. Se o paterfamilias pegasse essa criança no colo, ela viveria. Se o paterfamilias não pegasse essa criança no colo, ela poderia, o bebê, ser vendido, ser dado para alguém, ou ser exposto em algum lugar até que ele morresse. Paterfamilias. O que Paulo está dizendo para essa sociedade, onde o pai, onde o homem tinha o poder absoluto sobre tudo? Pais, não irritem os seus filhos com uma autoridade abusiva, dura, inflexível, violenta e maldosa, maligna. Por quê? Porque a gente não pode confundir autoridade com autoritarismo. A gente não pode confundir educação autoritativa com educação autoritária. O excesso de autoridade na educação parental faz tão mal quanto o excesso de permissividade. Pais, não irritem os seus filhos antes
criem-nos. Criem-nos. Eu acho bonita essa palavra, porque se você voltar um pouquinho os seus olhos, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 29, Paulo usa esse mesmo verbo. Quando Paulo está dizendo assim, o marido tem que cuidar da sua mulher, como seu próprio corpo. Porque todo mundo, diz Paulo, cuida do seu corpo e o alimenta. É aquela ideia de que marido e mulher formam uma só carne. E ele está explicando isso. Então, esse verbo aqui significa alimentar, nutrir. Obviamente que ele trata aqui de uma criação espiritual. É o que o versículo diz. Então, vamos pensar um pouco, pais. Vamos pensar um pouco. O que a formação espiritual dos nossos filhos requer de nós? O que a formação espiritual dos nossos filhos requer de nós? Eu acredito que algumas coisas. Poderia citar várias aqui. Algumas coisas elementares, básicas, porém vitais. O que exige de nós? Estar bem alimentado. Estar bem alimentado. Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Então assim, como que eu vou alimentar os meus filhos se eu estou passando fome? Se eu estou de barriga vazia? Como que eu vou formar os meus filhos espiritualmente se eu estou vivendo uma vida espiritual fria, apática e morna? Se eu não oro regularmente, se eu não medito nas escrituras regularmente, se eu não cultivo uma vida de intimidade com Deus, como que eu vou conseguir ser instrumento nas mãos de Deus para forjar o caráter deles? O que eu vou ensinar para eles se eu não sei nada? Que conselhos eu vou dar para os meus filhos se eu não tenho conhecimento da vontade de Deus? Então, o primeiro dever de um pai que deseja ser ferramenta nas mãos de Deus para lapidar os seus filhos para alimentar os seus filhos esteja bem alimentado, porque a gente só dá o que a gente tem. Outra coisa, dedicar tempo para os seus filhos. E quando eu digo dedicar tempo para os seus filhos, eu estou falando sobre uma dedicação que tem como objetivo a edificação espiritual deles. Não é só dedicar tempo para os filhos para brincar com eles, o que é ótimo, mas é intencionalmente gastar tempo com as crianças para que elas cresçam, sejam nutridas e alimentadas espiritualmente. Tem que gastar tempo com os filhos. Eu me recordo de uma entrevista que eu li, que me chamou a atenção, isso me marcou muito, do Steve Jobs, quando o Steve Jobs pede para ser biografado a fim de que os seus filhos pudessem conhecê-lo. O homem que revolucionou a comunicação, a maneira como o mundo se comunica na era digital, revolucionou. Ele não teve a capacidade de se conectar com seus filhos. O que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a nossa família? Eu falei na mensagem anterior que os filhos precisam decidir viver sob a voz de comando dos pais. Foi isso. E o grande problema é que os filhos estão tão conectados que as nossas relações se fragilizaram. Nós não temos mais tempo de interação uns com os outros. Nós não conversamos mais uns com os outros. As nossas casas estão virando um tipo de pensão de luxo, onde os nossos filhos estão, tomam banho, comem, são servidos, e só. Não há relacionamento.
Mas um problema também é que os pais estão ocupados demais. Filhos estão decidindo não ouvir os seus pais, mas pais, e eu acredito que não de forma intencional, porque estão ocupados demais, estão trabalhando demais, ou talvez estejam conectados demais, também não estão tomando a decisão de falarem com seus filhos e de serem ouvidos pelos seus filhos. Essa é uma pesquisa recente. Ela foi patrocinada por uma revista chamada Highlights. E essa pesquisa foi publicada no site Today. É uma pesquisa que mostrou como que os pais, não os filhos, estão distraídos demais para construírem relações mais profundas com os seus filhos, infelizmente. Estão desconectados dos seus filhos. E eu vou ler para vocês a chamada dessa matéria, que é baseada numa pesquisa. Diz assim: o onipresente celular é o maior culpado pela distração dos pais, de acordo com uma pesquisa da revista Highlights, com 1.500 crianças. Não importa se os pais estão fazendo aquela ligação de trabalho, que não pode esperar, verificando o Facebook ou enviando um e-mail, as crianças certamente percebem quando parece que a mãe e o pai estão 1 milhão de quilômetros de distância. Um garotinho me disse: parece que a mamãe gosta mais do celular do que de mim. Muitos filhos não ouvem os seus pais, porque os seus pais não estão falando com os seus filhos. Então, invista tempo para os seus filhos. Invista tempo de qualidade para formar os seus filhos espiritualmente. Tem que estar na sua agenda. Não é apenas estar com o filho, não é apenas brincar com o filho, mas é educar o filho na palavra de Deus. Uma terceira decisão que nós, como pais, temos que tomar é investir diariamente na vida espiritual deles. Diariamente. Com qual frequência nós devemos educar os nossos filhos na palavra? Com qual frequência? Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 em diante, nos dá a dica. A dica está aqui, ó. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as como? Com persistência aos seus filhos. Esse era o jeito, né, de Deus dizer para os pais como eles deveriam educar os seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É isso, é o tempo todo. Porque ser pai é a arte de ser repetitivo. Ser pai é ter a capacidade de fazer com seus filhos, quando você está falando, façam aquele olhar para cima, que eu sei que você gosta, assim como eu. Vocês já viram esse olhar? Diariamente. Ser pai é isso. É ser repetitivo, é falar sempre. Talvez você já passe por isso com outras coisas. Todo dia você tem que falar que tem que escovar o dente, todo dia você tem que falar que tem que tomar banho, toda vez você tem que falar que tem que ir para a escola, todo dia você tem que repetir as mesmas coisas. Chega uma hora que cansa. Mas não canse, não canse, não desista. Você tem que ensinar, diz o texto aqui, com persistência. E você que tem filho pequeno, principalmente, o tempo é agora. Nós vimos aqui, acho que tem mais criança do que adulto na igreja. O tempo é já. Dizem alguns especialistas que o caráter da criança é formado nos 6 primeiros anos. Principalmente nos 2 primeiros anos. O tempo de investimento na vida espiritual deles é já, é agora. O seu filho não precisa, no futuro, ter uma casa própria que você deixou para ele, de tanto você trabalhar. O que o seu filho precisa é aprender com você
a amar a Cristo. O resto, Deus vai acrescentar para ele. Foi o que Jesus prometeu. O tempo é agora. Invista. Porque assim, eu tenho uma filha de 16, uma de 12, e chega uma hora que o coração dos nossos filhos se fecha para a influência dos pais e se abre para a influência dos amigos e da cultura. Você que tem filho pequeno, o coração do seu filho está aberto para a sua influência. O tempo é agora. Daqui a pouco o coração do seu filho, da sua filha vai se abrir. Vai se abrir para a influência do mundo, da cultura e dos amigos. Meus amigos e amigas, eu não sei se você já teve contato com a Joy em algum momento ou não. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos numa grande batalha espiritual pelo coração dos nossos filhos. Invista diária e pesadamente na vida deles. Eu não sei se você acredita nisso, nós acreditamos que existe um mundo espiritual. Satanás é real, embora já esteja debaixo dos pés de Cristo, derrotado. Mas ele existe, ele tem força, e ele sabe que pouco tempo resta para ele. E a missão dele agora é destruir aqueles que amam a Deus. E ele começa essa destruição, esse mal nas nossas famílias. E invista pesadamente na vida dos seus filhos e da sua família, porque Satanás está investindo pesadamente na vida deles. Nós estamos numa batalha espiritual pelo coração dos nossos filhos, da nossa família. Uma outra decisão que nós pais devemos tomar é ilustrar o que a gente ensina com a nossa vida. Porque assim, se tem, todo mundo fala que enganar criança é fácil, né? Não, criança tem um detector de hipocrisia que é uma coisa assim fantástica. E se os seus filhos ouvirem você falando uma coisa para eles que eles devem fazer, mas você não faz, isso vai impactar profundamente a vida delas e elas não vão esquecer. Ensine com o seu exemplo. Ilustre a Bíblia com as suas atitudes. É importante seus filhos lerem a Bíblia, mas é importante que os seus filhos vejam a Bíblia traduzida, interpretada pelas suas atitudes. É por isso que Provérbios 26 diz assim: ensina a criança no caminho. No caminho. Não é sobre o caminho. Educar filhos não é transmitir conteúdo para eles. Educar filhos é falar para eles enquanto você vive. Não é sobre o caminho, é no caminho, é do lado. Porque o exemplo arrasta, o exemplo é poderoso. E por fim, em relação à criação dos filhos, uma outra decisão que eu acho que é muito importante: ser paciente com os resultados. Se educar filho fosse um esporte, não seria 100 metros rasos, seria uma maratona. Uma maratona que às vezes a gente nem vê a linha de chegada. Você que tem filho pequeno, e eu falei agora com uma pessoa da igreja, você que tem filho pequeno acha que está tendo muito trabalho, ok? É muito trabalho mesmo, eu não quero minimizar não, é muito trabalho, mas o trabalho vem depois. O trabalho vem depois. Pré-adolescência, adolescência, aí é que o trabalho começa. E preocupação com o filho a gente nunca perde. A gente sempre vai se preocupar com o filho, sempre. Quando é pequeno você ainda decide pelo filho, mas chega um momento que o filho começa a tomar decisões por ele mesmo, por ela mesma. Aí é que o bicho pega, aí é que é difícil. Eu lembro que eu estava conversando com uma senhora em Campinas, membro da igreja, Dona Gladys. Dona Gladys tinha 93 anos na época, morreu com quase 100 anos. E eu fui visitá-la, ministrei a ceia para ela e perguntei: Dona Gladys,
algum motivo de oração? O que a senhora deseja que eu ore pela senhora? E ela estava já doentinha e tal. Ela falou, eu quero que ore pelo meu filho, porque ele está saindo de Vinhedo e vindo até Campinas, uma distância lá de 30 minutos no máximo, né? Eu falei, mas dona Gladys, tanta coisa para pedir, vai pedir pelo seu filho. Preocupação com o filho não acaba, não? Ela falou, preocupação com o filho nunca acaba. Então é isso mesmo, ser pai é isso. É carregar uma preocupação para o resto da vida. E eu falo também que se, usando aqui a linguagem do mercado financeiro, se educar filhos, né? Se a gente pudesse usar essa linguagem, não seria um day trade, seria um investimento a longo prazo, porque a gente tem que ser paciente com os resultados na educação de um filho, né? Se você está cansado ou cansada porque você está investindo na vida da sua família, investindo na vida dos seus filhos, e você aparentemente não vê consequências boas, resultados concretos, aparentes, olha, aplica Gálatas capítulo 6, versículo 9, para você e para a vida dos seus filhos, que diz assim, vamos ler juntos? Isso. Não nos cansemos de educar os nossos filhos. Não nos cansemos de investir na vida da nossa família, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Então a semente bendita que você tem plantado no coração do seu filho, um dia, do lado de cá na história, ou do lado de lá na eternidade, vai frutificar em nome de Jesus. Talvez, pai, você esteja aqui sofrendo por conta do seu filho, que está afastado de Deus, ou você que nos acompanha pela internet, ou você que está ouvindo esse podcast em algum momento, você está triste, você está sofrendo porque os seus filhos estão distantes do Senhor. Você acredita que fez tudo certo, deu um bom exemplo, com todos os defeitos, pecados que nós temos, todo mundo tem. Você levou seus filhos para a igreja, você educou seus filhos na palavra de Deus, e você está tendo assim um desprazer, porque não existe nada mais dolorido para um pai cristão, para uma mãe cristã, do que ver os seus filhos espiritualmente frios. Pare de se culpar, em primeiro lugar, porque eu conheço pais incríveis, que tiveram filhos que tomaram a decisão de virarem as costas para Deus. O mesmo pai teve um filho chamado Abel, o outro Caim. O mesmo pai teve um filho chamado Isaac, o outro Ismael. O mesmo pai teve um filho chamado Jacó e o outro Esaú. Então pare de se culpar. Você fez o seu melhor, você se dedicou, você não pode carregar essa culpa, em nome de Jesus. Agora, talvez você tenha errado muito na educação dos seus filhos. Você não deu exemplo, você não os educou na palavra de Deus, você não ensinou nada, você nem crente era. Você fala assim, puxa vida, eu carrego essa culpa sobre mim. Para com isso, não carrega essa culpa não. Essa culpa já foi carregada na cruz do Calvário, quando o nosso Deus assumiu forma de servo, e na cruz de Cristo, Deus colocou todos os seus pecados ali cravados, e Ele rasgou o escrito de dívida que era contra você. Você está plena e totalmente perdoada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então pare com isso. É importante ressaltar que nós não podemos carregar a culpa pelos pecados, pelas escolhas erradas dos nossos filhos. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Os nossos filhos precisam fazer a escolha de amarem a Deus por eles mesmos, porque a salvação é pessoal e não depende de você.
Eu até gostaria que existisse, mas não existe nenhuma fórmula infalível que a gente pode aplicar na educação dos nossos filhos para garantir que eles vão amar a Deus. Não há. Então, assim, no final das contas, pais e mães que estão aqui, a nossa dependência está em Deus. Porque o que nós falamos para os nossos filhos, o exemplo que nós damos para eles, só alcançam os olhos da nossa família e os ouvidos dos nossos filhos, mas não o coração. Somente o Espírito Santo de Deus pode quebrar o coração deles. E essa é uma boa notícia, porque mais endurecido que esteja o coração da sua filha e do seu filho, não há coração endurecido, empedernido, que o Espírito Santo de Deus não possa quebrantar. Ele pode. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu vou focar nessa palavrinha, instrução, que é o termo paideia, que significa disciplina nas Escrituras, principalmente no texto de Hebreus. Você pode dar uma olhada no texto de Hebreus. O texto de Hebreus diz assim com todas as letras, que a disciplina é necessária e ela é prova de amor. Ela é necessária e ela é prova de amor. Não é por acaso que a vara, que é símbolo de correção e disciplina, é um item indispensável na educação paternal, indispensável, segundo o livro de Provérbios, que é um manual sobre como viver de forma sábia. Então, segundo Provérbios, não há como os filhos serem sábios sem a vara. Use aqui como símbolo ou não, porque eu sou a favor da palmada também. Posso escandalizar algumas pessoas aqui mais sensíveis, sou contra a educação, o autoritarismo abusivo, violento, que machuca a criança, mas eu sou sim a favor da vara, da disciplina. Amém, falaram amém aí. É tão importante que Provérbios diz assim, 13:24, quem retém a vara odeia o filho. A gente acha o contrário, né? Que usar a vara, disciplinar o filho, e às vezes a batida no bumbum, ela é menos eficaz do que tirar algumas coisas que o filho ama, né? Então há muitas formas de disciplina, e essa vara ela pode ter diferentes configurações nos nossos lares, certo? Mas enfim, quem retém, eu vou colocar aqui, quem retém a disciplina, quem não corrige o filho, odeia o filho, mas quem ama a disciplina desde cedo corrige. Olha Provérbios 22:15, a estultice está ligada ao coração da criança. Então eu falei para vocês na semana passada, que às vezes algumas correntes da psicologia, algumas correntes da pedagogia, foram fortemente influenciadas pelo pensamento do filósofo John Locke, que defendia que a criança é uma folha em branco, ela é neutra. A Bíblia tem uma outra leitura sobre o ser humano, sobre a natureza humana. A Bíblia mostra para a gente que o ser humano já nasce com uma inclinação para o mal. A estultícia está ligada, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afastará dela. Provérbios 23, de 13 a 14, não retires a correção da criança, se a ferires com a vara, não morrerá. Ferirás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Agora, falando sobre a questão da correção da vara, até da palmada na bunda, é importante vocês e nós, né, pensarmos assim, que quando a gente vai disciplinar o filho, a gente precisa primeiramente de uma autodisciplina. Porque assim, como que eu vou ensinar o meu filho sobre a importância da disciplina se eu estou fora de controle? Se eu mesmo preciso de disciplina. Então essa é uma questão assim, de extrema relevância para a gente. A gente tem que tomar cuidado para não usar a vara e não disciplinar os nossos filhos com raiva. Está errado. Por exemplo, eu acho que isso nunca aconteceu nas famílias aqui, só na minha família, mas eu vou compartilhar. Você tem ali a criança pequena, não é de agora não, é do passado. Você tem a criança pequena
e aí ela faz um escândalo em público. Aí você fica meio refém, né? Você fica refém. Se você corrige, se você não corrige, se apanha dos dois lados. Aí você olha assim para a criança e fala assim: você vai ver quando chegar em casa. Você vai ver quando chegar em casa. Fiz isso algumas vezes, você vai ver quando chegar em casa. Aí você chega em casa, você pega o filho e fala assim: você me fez passar vergonha. Você viu que eu passei por sua causa. E o resto é história. O que na verdade essa cena nos apresenta não é um pai corrigindo o caráter do seu filho. Essa cena apresenta para a gente assim, um pai ressentido e com raiva porque a sua reputação foi ferida diante das pessoas. A motivação da correção não emerge do nosso amor pela glória de Deus e do nosso amor pelo nosso filho, para que ele se pareça com Jesus. A nossa raiva, até a nossa vingança, ela nasce porque nós fomos feridos. É um amor próprio, mais do que amor por Deus e pelo Filho. Assim, podemos e devemos usar a vara da disciplina, isso é fato. Mas sempre com amor. Tem gente que disciplina sem amor. É um equívoco. E tem gente que ama sem disciplina. Acha que ama sem disciplina, porque não ama. Segundo a Bíblia, o amor vem pela correção. A correção e a disciplina é prova de amor. Eu sei que a nossa cultura sensível não se conforma com isso e não tem tolerância para ouvir que o amor, ele se traduz através da vara também, da disciplina e da correção, mas isso é amar. Pensa aí na disciplina e no amor como duas asas de um avião. Sem uma asa, o acidente é certo. Ou vai gerar excesso de autoridade, autoritarismo, ou excesso de permissividade, falta de limites. As duas coisas são prejudiciais à formação espiritual dos nossos filhos. Eu sei que é difícil corrigir um filho. Eu reconheço que é difícil. Dói mais na gente do que neles. Mas eu acho que isso acontece por algumas percepções erradas sobre paternidade e maternidade. A primeira delas é que a gente acha que tem que ser amigo do filho. Onde que a gente aprendeu isso? Obviamente que eu quero ter uma conexão, uma intimidade, um diálogo, uma parceria com as minhas filhas. Isso é muito bom. Mas se isso interferir na minha autoridade como pai, está errado. Talvez você aqui carregue marcas até hoje, porque você teve pais que não foram seus amigos, foram ausentes, foram violentos, foram abusivos. Mas esse trauma que você carrega não pode, de maneira alguma, fazer você ir para outro extremo e querer ser apenas amiguinho dos seus filhos. Não, a Bíblia não está dizendo seja amigo dos seus filhos. A Bíblia está dizendo seja pai e mãe dos seus filhos. Os seus filhos não precisam de você sendo amiguinho deles. Eles terão amiguinhos na escola, eles terão amiguinhos na igreja. O que eles precisam é de um pai e uma mãe que eles aprendam a honrar e respeitar. Outra visão, para mim, equivocada de paternidade e maternidade é querer, educar os filhos para ser amado por eles. Eu quero ser amado pelas minhas filhas? Obviamente, não há nenhum mal nisso. Tem algum mal de você querer ser amado por alguém que você ama? De jeito nenhum. Entretanto, se o seu objetivo principal é ser amado pelos seus filhos, você está com um problemaço, porque você vai ter dificuldade de dizer não, você vai ter dificuldade de contrariar, você vai ter dificuldade de corrigir, você vai ter dificuldade de disciplinar, e quando o seu filho ficar bravo com você, com raiva de você, o seu mundo vai desabar, e você acha que isso é amor. Isso não é amor, isso é uma carência afetiva que você carrega e que você transferiu para os seus filhos.
Eu vou te dar um conselho que eu ouvi uma vez de um pastor e que eu carrego até hoje. Não tenha pressa de ser amado pelos seus filhos. Vou repetir. Não tenha pressa de ser amado pelos seus filhos. Eduque os seus filhos para que eles honrem você. E no momento certo, na hora certa, eles vão amá-lo. Eles vão amá-lo. Uma outra concepção deturpada de paternidade e maternidade é criar os filhos para ser feliz. Eu já encontrei casais e já conversei com casais que tinham como objetivo maior de vida terem filhos, o que é ótimo, maravilhoso, não há problema nenhum, é bênção de Deus, mas assim, filhos não existem para conduzir você à felicidade plena. Filhos existem para conduzir você à maturidade plena, não à felicidade. Você não pode transformar os seus filhos em matéria-prima da sua felicidade, não é justo, porque isso vai fazer mal para você, e isso vai fazer muito mal para os seus filhos. Mas tem gente que ainda pensa nos filhos como instrumento de felicidade. Não. Ter filhos é aprender a amar alguém mais do que a si mesmo. Ter filhos é maravilhoso, mas envolve um grau altíssimo de abnegação, de sacrifício e de renúncia. Então não pense nos seus filhos como a razão da sua felicidade, não. Filhos não existem para isso. Mas veja, finalmente, encerrando, o texto diz assim: criem-nos segundo a instrução e o conselho de quem? Do Senhor. A base da criação dos seus filhos não é a sua vontade, não é o que você acha, não é essa cultura, não são os criadores de conteúdo no mundo digital. Isso aí tem bagunçado o coração de muita gente, porque você segue aí 10, 15 influencers que falam da criação de filhos, bebês, e aí você começa a ouvir várias vozes, daqui a pouco você está sendo guiado por tantas vozes, sua vida vira um inferno. Você começa a carregar um fardo, um peso, achando que aquilo que as pessoas dizem na internet funciona perfeitamente para a vida delas. Toma cuidado com isso. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa é a base da educação dos nossos filhos, é a vontade do Senhor. Não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, o que dizem, é o Senhor. Por quê? Porque do Senhor. Porque filhos são do Senhor. Os nossos filhos são mais do Senhor do que nossos. Os nossos filhos são, diz a palavra de Deus, herança de quem? Do Senhor. Então nós precisamos formar os nossos filhos para que eles sejam bons filhos do Senhor. A pergunta é: que filho que Deus quer para ele? Você já se perguntou isso? Que filho que Deus quer para ele? Que filho que eu tenho que formar para que ele agrade o coração de Deus? Muitos filhos são criados para alcançar os sonhos dos seus pais. Muitos filhos são criados para que conquistem coisas que os seus pais não conquistaram. É até triste de ver pais projetando os seus desejos não satisfeitos na vida dos seus filhos, que os seus filhos não precisam e não querem. Mas os pais estão. Meus amigos, tem coisas que nós queremos para os nossos filhos aqui no Canadá que eles não precisam. Eles não precisam. A gente não pode carregar esse peso. Eu vim para o Canadá porque o meu filho precisava disso. Não, ele não precisava disso. Ele não precisava disso. Quem disse que ele precisava de vir para o Canadá? Então não coloque a culpa
do que você faz, das suas decisões, dos seus filhos, não é justo. Não projete o que você não alcançou, o que você sonhou e não atingiu, na vida dessas crianças. Isso vai fazer mal para elas. Óbvio, não tem problema você investir na vida do seu filho, da sua filha, para que ela seja uma profissional de sucesso, para que ela seja academicamente brilhante. Não tem problema nenhum. Para que ela seja ou ele seja um atleta de alto rendimento, não há problema nenhum. O problema é quando nós esquecemos a melhor parte, o que é mais importante para os nossos filhos. É quando nós nos esquecemos de educá-los e criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu digo para vocês, são pesquisas, tá? São dados. Os nossos filhos têm menos de 1% de chance de se tornarem CEOs de grandes empresas. Os nossos filhos têm menos de 1% de chance de estudar em Harvard. Os nossos filhos têm menos de 1% de chance de se tornarem atletas de alto rendimento. Menos de 1% de chance. Não estou desencorajando ninguém a buscar essas coisas para os filhos. Eu estou dizendo, menos de 1% de chance. Mas os seus filhos, os nossos filhos, têm 100% de chance de enfrentarem no futuro desafios que vai exigir deles uma boa e sólida base cristã para eles permanecerem firmes diante dessa cultura avassaladora que vai tentar levá-los para longe de Deus. Então invista na carreira do seu filho, invista na vida profissional do seu filho, invista nos estudos do seu filho, invista nele, para que ele seja um profissional de excelência. Mas não se esqueça da melhor parte. Não se esqueça do que é mais importante para os seus filhos. É eles crescerem e viverem uma vida para a honra e para a glória de Deus. Que Deus levante no nosso meio pais e mães altamente comprometidos em formar essa nova geração, para que essa nova geração cresça e seja luz para o Canadá, para o Brasil, para onde Deus vai levá-los. Que a gente um dia jogue essa flecha e que essa flecha brilhe por onde passar. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé enquanto o grupo vem à frente para nós orarmos. Se você está com a sua família aí, com o seu esposo, com o seu pai, com a sua mãe, segura na mão dele, segura na mão dela. E a gente vai orar pelas nossas famílias nesse momento. Feche os seus olhos e você já pode até orar em voz baixa, no ouvido dele, no ouvido dela, com o papai, com a mamãe. Agradece a Deus pela vida da sua família, pede proteção para o seu casamento, pede proteção para a vida dos seus filhos. Eu sei que Satanás vai tentar desunir, dividir, desestabilizar os nossos lares, mas eu preciso lembrar você mais uma vez que o Cristo ressurreto já venceu, ele já pisou na cabeça da serpente e a nossa vitória já está garantida em nome do Senhor Jesus. E se existe alguma coisa tentando, assim, prejudicar o seu casamento, a criação dos seus filhos, se há forças do mal tentando afastar a sua família do altar de Deus, nessa noite nós vamos repreender tudo isso em nome de Jesus. E que toda arma forjada contra você caia por terra, porque a sua casa é Betel, ela pertence ao Senhor, ela é casa de Deus. Que a paz de Deus, que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a bondade de Deus, que a unção de Deus repousem sobre vocês, em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos cantar.